Imagine um lugar onde o tempo para, onde nem a luz consegue escapar, e onde você seria destruído antes mesmo de perceber. Esse lugar existe, e pode estar mais perto do que você imagina. Hoje você vai entender o que realmente acontece dentro de um buraco negro. E por que isso é mais assustador do que qualquer filme. Buracos negros são regiões do espaço com uma gravidade tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Isso acontece porque toda a sua massa fica concentrada em um espaço extremamente pequeno, criando uma força gravitacional absurda. Ao redor deles existe uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Tudo que ultrapassa esse limite está condenado a nunca mais voltar. Eles se formam quando estrelas gigantes chegam ao fim de suas vidas. Após bilhões de anos queimando combustível, essas estrelas não conseguem mais sustentar o próprio peso e acabam colapsando sob a própria gravidade. Em alguns casos, ocorre uma explosão colossal chamada supernova, e o que sobra pode se comprimir tanto que dá origem a um buraco negro. No centro deles existe algo chamado singularidade, um ponto onde toda a massa está concentrada em um espaço infinitamente pequeno, com densidade teoricamente infinita. Nesse lugar extremo, as leis da física como conhecemos simplesmente deixam de funcionar, e nem mesmo o tempo e o espaço se comportam da maneira normal, mas o mais assustador é o efeito que eles causam ao redor. A gravidade é tão forte que distorce o próprio espaço-tempo. Se alguém se aproximasse demais, sofreria um fenômeno conhecido como espaguetificação, sendo esticado como um fio devido à diferença de força gravitacional entre a cabeça e os pés. Mesmo sendo invisíveis, conseguimos detectar buracos negros observando seus efeitos. Quando matéria é puxada para perto deles, ela gira em alta velocidade, aquece e emite uma quantidade enorme de energia, formando um disco brilhante ao redor. Em alguns casos, eles também liberam jatos gigantes de energia que atravessam o espaço por milhares de anos-luz. E talvez o mais intrigante, cientistas acreditam que buracos negros podem guardar segredos fundamentais do universo, ajudando a explicar como o tempo, o espaço e a gravidade realmente funcionam em seus limites mais extremos. Perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar. Muito mais devagar do que você consegue imaginar, se você estivesse ali por alguns minutos. Na Terra poderiam se passar anos. Talvez décadas. Agora imagina isso, você olha para o espaço e vê estrelas se movendo mais rápido. Galáxias mudando. Como se o universo estivesse acelerado diante dos seus olhos. Enquanto isso, para você, tudo parece normal, seu coração bate no mesmo ritmo. Sua respiração continua igual, mas lá fora, o tempo está disparando. Isso não é teoria de filme, isso foi previsto por Albert Einstein, na teoria da relatividade. E já foi comprovado na prática. Quanto mais perto você chega do buraco negro, mais extremo isso fica, até chegar em um ponto em que, para alguém te observando de longe, você simplesmente para, congelado no tempo, como se tivesse virado uma estátua no espaço, e o mais assustador é que, para você, nada disso estaria acontecendo, você continuaria caindo, sem perceber que, para o resto do universo, você praticamente deixou de existir. Apesar de parecerem monstros cósmicos, buracos negros não saem caçando coisas pelo universo. Eles não vagam por aí engolindo tudo ao redor como nos filmes. Na verdade, seu comportamento é bem mais passivo, eles apenas exercem sua gravidade, extremamente forte, sobre tudo que está próximo. Isso significa que, se o Sol fosse substituído por um buraco negro com a mesma massa, os planetas continuariam orbitando normalmente. A diferença seria que não haveria mais luz nem calor. Ou seja, o perigo de um buraco negro está na proximidade, não em uma perseguição ativa. Inclusive, existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, chamado Sagitário A. Ele tem milhões de vezes a massa do Sol, e mesmo assim, nós estamos completamente seguros aqui na Terra. Isso porque estamos a cerca de 26 mil anos-luz de distância dele, longe o suficiente para não sermos afetados diretamente. O verdadeiro problema começa quando algo chega perto demais. Ao se aproximar, a gravidade aumenta drasticamente, acelerando tudo a velocidades absurdas. Qualquer objeto, um planeta, uma nave ou até uma estrela, pode ser destruído e transformado em um fluxo de matéria extremamente quente, girando ao redor do buraco negro antes de desaparecer para sempre. E uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, não há volta. Nenhum sinal, nenhuma informação. Nada consegue escapar.
É como se aquele objeto fosse apagado do nosso universo visível, ficando preso em um lugar onde nem o tempo se comporta como conhecemos. No fim das contas, buracos negros não são caçadores, mas se você chegar perto demais, é o fim da linha. E se buracos negros forem, na verdade, atalhos no universo, algo como túneis que conectam pontos extremamente distantes do espaço, ou até diferentes regiões do tempo, ou dimensões que nem conseguimos imaginar, essa ideia vem de um conceito teórico chamado buraco de minhoca. Seria como dobrar uma folha de papel e fazer um furo ligando dois pontos distantes. Em vez de atravessar todo o caminho, você simplesmente corta por dentro. Em teoria, um buraco negro poderia estar ligado a outro ponto do universo por esse tipo de atalho, mas existe um grande problema. Até hoje, isso nunca foi observado de verdade. Além disso, muitos cientistas acreditam que esses túneis seriam extremamente instáveis. Eles poderiam colapsar em frações de segundo, impedindo qualquer coisa de atravessá-los. Para mantê-los abertos, seria necessário algo ainda mais misterioso, um tipo de matéria com propriedades exóticas, que praticamente não sabemos se existe. Outra questão intrigante é o que aconteceria com algo que tentasse atravessar esse atalho. A enorme gravidade e as forças extremas dentro de um buraco negro provavelmente destruiriam qualquer coisa antes mesmo de chegar ao outro lado. Se é que existe um outro lado, mesmo assim, a ideia não foi descartada. Pelo contrário, ela aparece em equações reais da física, especialmente na relatividade geral. Isso significa que, matematicamente, esses atalhos podem ser possíveis, mas ainda estamos muito longe de provar se eles realmente existem no universo. No fim, buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios da ciência. Eles podem ser apenas regiões sem saída, ou talvez portas escondidas para algo muito maior do que conseguimos compreender. O universo é muito mais estranho do que a gente imagina. E os buracos negros são só o começo. Quanto mais a gente descobre, mais percebe que ainda existem perguntas sem resposta, mistérios escondidos em cada canto do cosmos. A verdade é que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente existe lá fora. E talvez, algumas dessas respostas mudem completamente tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva.